ouvir a palavra de Deus, ele estava ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus convidou Pedro a ser o quê? Pescador de homens. O que isso quer dizer? Que Pedro, dali por diante, seria discípulo de Cristo, ocupado em ganhar vidas para Jesus, dedicado a testemunhar de Cristo diante dos homens. Essa seria agora a ocupação de Pedro. E a palavra de Deus tem vários textos em que essa ordem é dada a todos os outros discípulos de Cristo, ou seja, isso inclui a nós também. Nós também estamos incluídos na ordem de Jesus de fazermos discípulos para Ele. Por exemplo, lá em Mateus, capítulo 28, tem lá os versículos finais que nós chamamos de a grande comissão, né? Jesus nos entregando uma missão, Jesus nos comissionando, a grande comissão. E lá Jesus o que nos diz? E depois, fazei discípulos por todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ensinado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão que Jesus deu a Pedro, Ele também deu a cada um de nós. Jesus queria usar Pedro como seu discípulo. E Jesus também quer usar cada um de nós como discípulos, para também fazermos outros discípulos. Jesus também quer nos usar como pescadores de homens. Mas, meus queridos, nós precisamos preencher determinados requisitos. Nós precisamos estar preparados para isso. Para sermos usados por Jesus, discípulos usados por Jesus, nós também precisamos estar preenchendo determinados requisitos. Precisamos ser perfeitos, absolutamente perfeitos. Pedro era perfeito.
perfeito. Olha, e como nós prestamos atenção, né, nos deslizes de Pedro, não é verdade? Talvez Pedro seja o apóstolo mais visado de todos. Todos nós lembramos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas e os outros discípulos, onde estavam? Não estavam nem perto de Jesus. Todos os outros discípulos tinham, desaparecido, né? Quando Jesus foi preso. O único que seguiu assim mais ou menos de perto para ver no que ia dar era Pedro, né? Mas Pedro era muito zangado, cortou a orelha do guarda lá do templo quando foram prender Jesus. E Tiago e João, filhos de Zebedeu, citados aqui no texto também como sócios de Pedro na companhia de pesca, né? Tiago e João, eles eram chamados filhos do trovão, aqueles 2 irmãozinhos, né? E João era jovem, imagina só, um rapaz tão jovem, era o mais jovem do grupo, rapaz tão jovem, já tão bravo, né? Ele e o irmão mais velho dele, chamados filhos do trovão. Houve uma cidade que não quis receber Jesus, não quis receber o Evangelho. E o que esses 2 irmãos perguntaram a Jesus? Senhor, quer que nós oremos para que Deus envie fogo para consumir essa cidade? Bonzinhos aqueles rapazes, né? Bonzinhos. E cada um dos discípulos, meus irmãos, cada um era mais curtinho de visão que o outro, né? Cada um tinha mais defeitos que os outros. Certa vez Jesus os surpreendeu discutindo quem seria o maior. Quem seria o maior no reino dos céus, né? Quem deles era melhor que todos? Quem deles merecia mandar em todos eles? Quem era o que tinha mais méritos? Quem era o maior no reino dos céus? Ainda bem que Jesus não é como nós. Ainda bem que Jesus não é como eu. Porque eu tinha mandado os 12 de volta para casa. Né? Nesse episódio eu ia dizer, olha gente, eu me enganei com vocês. Volta todo mundo para casa. Vocês não servem para serem meus apóstolos. Vocês não servem para serem os plantadores da minha igreja, os implantadores da minha igreja. Vocês não vão servir para dar testemunho da minha ressurreição. Vocês são tão falhos. Vocês não estão entendendo nada. Parece que vocês estão piores do que no dia que eu chamei vocês. Não, Jesus não fez isso não. Jesus não fez isso não, graças a Deus. Ele sabe que somos humanos. Ele trabalha em nós. Ele vai nos moldando, ele vai nos aperfeiçoando. E ele olhou para Pedro e sabia que poderia usá-lo. Pedro não era pior, não, meus irmãos, que nenhum dos discípulos. Pedro não era pior que nenhum dos discípulos. Pedro era igualzinho a todos os outros discípulos. Pedro era igualzinho a nós. Você é igualzinho a Pedro, eu sou igualzinho a Pedro. Mas Jesus olhou para Pedro e sabia que poderia usá-lo. Porque Pedro, nós vemos nesse texto, tinha atitudes, tinha características que permitiam que, apesar da sua humanidade, ele poderia ser um discípulo de Cristo, ele poderia ser usado por Cristo, ele poderia ser, de fato, um pescador de homens.
E essa primeira característica de Pedro é que ele estava pronto a confiar e obedecer a Jesus. Confiar e obedecer. Primeira condição para sermos discípulos de Cristo, primeira condição para nós sermos usados por Jesus, confiar e obedecer. E não existe isso de confiar sem obedecer. Não. A fé em Cristo sempre implica necessariamente, essencialmente, em obedecê-lo. E foi isso que Pedro fez. Pedro e seus companheiros haviam pescado a noite toda, diz aqui o texto. Eles tinham pego alguma coisa? Voltaram de redes vazias. Imaginem o pescador, depende do peixe para viver, depende do peixe para comer, é o seu ganha-pão. Para pagar seus impostos, naquela época já tinha imposto para pagar. E muito alto para os romanos. E não pegou nada. Literalmente o mar não estava para peixe. A noite toda, cansados, não dormiram, decepcionados, frustrados. E Jesus chega de manhã, ensina a multidão. E aqui uma pequena digressão. O versículo 1 diz que a multidão se juntou para quê? Para que Jesus novamente curasse seus enfermos. Dessa vez a multidão se juntou para quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos de Jesus. É isso que deve realmente nos levar a Jesus. É a sua palavra. É a palavra de Jesus que realmente atrai aqueles que o querem. Né? E depois que ele ensinou a multidão, o que ele diz para Pedro? Vai trabalhar de novo, Pedro. Vai jogar as redes, vai pescar de novo. E Pedro sabia que se não houve peixe aquela noite, tinha que esperar algum fenômeno da natureza, as marés, temperatura da água. O lago de Genezaré era muito grande, também tinha lá o fenômeno das marés. Ele é conhecido também como Mar da Galileia, de tão grande, né? E havia nele também o fenômeno da maré, também temperatura da água, aquela coisa toda, né? E ele sabia que tinha que dar um tempo, tinha que esperar para os peixes voltarem, não seria agora de manhã, de repente, não haveria peixe. O que ele respondeu para Jesus? Vejam aí no versículo 4. Mestre, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançaremos as redes. Sobre tua palavra. Ele confiou em Jesus. Jesus falou: olha, vai pescar, não tem peixe. Mas Jesus falou: vai pescar. Ele foi pescar. Ele obedeceu. Por quê? Porque Jesus falou. Ele confiou. Ele confiou em Jesus e obedeceu. Meus queridos, quando nós confiamos em Jesus, nós obedecemos a Jesus. Tudo aquilo que Jesus manda, seus ensinamentos, nós obedecemos, né? E tem cada ensinamento de Jesus que nós temos que confiar mesmo, né? Por exemplo, quando Jesus diz: se alguém bater na tua face, o que faz? Dá um socão no nariz dele. A minha vontade, a sua, seria essa, é ou não é? Se alguém te dá um tapa no rosto, o seu mandamento, o meu mandamento seria esse: dá um tapa mais forte, dá um soco.
Mas o que Jesus mandou? Oferece o outro lado. Olha, primeiro mandamento de Jesus para quem se torna seu discípulo, qual é? Primeira ordem de Jesus para quem se torna seu discípulo: batizar-se. É o mais fácil de obedecer, não é? Submeter-se ao batismo, isso é mole. Embora a pessoa fique um pouquinho nervosa na hora de professar sua fé diante da igreja, né? Olhar para todo mundo assim, né? Mas fazer isso, depois ir se submeter ao batismo, isso é mole. Agora, obedecer a Jesus depois exige realmente submissão, exige realmente confiança em Jesus. Quem confia, obedece a Jesus, seja qual for a ordem de Jesus. Mesmo que seja essa ordem de oferecer a outra face, né? E tantas outras ordens que Jesus deu. Jesus deu a ordem, por exemplo, de o que nós temos dividir com quem não tem nada. E às vezes o que eu tenho já é tão pouco, às vezes, né? Às vezes mal dá para mim, mal dá para minha família, e Jesus deu a ordem de dividir com quem não tem. E aí nós ficamos pensando assim, mas vai faltar para mim? Mas Jesus mandou, eu obedeço. Confiar implica em obedecer sempre a Jesus. Jesus, para nos usar, meus irmãos, é necessário essa confiança em obediência. Quem diz a Jesus que confia nele, que tem fé nele e não obedece a Jesus, é uma fé só de palavras, é uma fé só da boca para fora. A verdadeira fé em Jesus envolve atitudes, as atitudes que Jesus nos ordenou, as atitudes que Jesus espera de nós. Fé em Cristo sempre implica em obediência. Como Pedro, ele obedeceu, contrariando tudo, contrariando todas as evidências, ele foi e obedeceu. E pegou muito peixe, teve que pedir ajuda aos seus companheiros que tinham ficado em terra, com outro barco, né? Tiago e João, e foram e socorreram, e diz que voltaram para a terra e as redes de tanto peixe estavam se rompendo. Diante daquele milagre, qual foi a atitude de Pedro? Opa, vou pescar mais, vou ganhar muito dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro, vou pescar mais. Jesus é bom demais. Esse Jesus, que maravilha, eu vou ganhar muita grana agora. Vou pescar mais. Tiago, João, vem rápido, vamos voltar para a água. Qual foi a atitude de Pedro? Se prostrou diante de Jesus. Olha, judeus não se ajoelhavam diante de ninguém. Judeus diziam que o único ser, a única pessoa diante de quem eles poderiam se prostrar era diante do próprio Deus. E vejam que Pedro também chamou Jesus de Senhor. Eles também não chamavam ninguém assim. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Nem lendo as Escrituras eles pronunciavam o nome de Deus. Quando aparecia o nome de Deus escrito, o que eles liam? Senhor, o Senhor. E eles só chamavam de Senhor a Deus. Hoje nós chamamos qualquer pessoa de Senhor, o Senhor fulano, o Senhor Beltrano, né? Mas essa palavra Senhor, ela traz a conotação de quem é superior, de quem tem poder sobre vidas. E os judeus reconheciam que só Deus tinha poder sobre suas vidas.
e só chamavam de Senhor a Deus. Quando Pedro se prostrou diante de Jesus e o chamou de Senhor, o que Pedro estava querendo dizer com isso? Que reconhecia que Jesus é Deus. Olha, Pedro estava se quebrantando diante de Jesus, diante das palavras de Jesus e diante mais esse sinal maravilhoso que Jesus operou. Pedro reconheceu que estava diante do próprio Deus em forma humana e prostrou-se diante de Deus. Reconheceu que aquele ali era superior, que aquele ali era o dono de sua vida. E mais, o que ele falou para Jesus? Senhor, eu te peço que o Senhor se vá, porque eu sou um homem pecador, não sou digno da sua presença, não sou digno que o Senhor faça essas coisas por mim. Quantos de nós achamos que Deus é digno, que Deus tem que fazer tudo o que nós queremos, não é verdade? E quando Deus não faz o que queremos, nós ficamos decepcionados com Deus, alguns ficam até zangados. Eu já ouvi de uma pessoa uma vez que falou: eu estou com raiva de Deus, porque Deus não fez o que ele esperava que Deus fizesse. Mas não foi isso que Pedro disse para Jesus, não. Senhor, eu reconheço que você é Deus. O Senhor fez essa pesca maravilhosa, fez esse milagre para mim. Senhor, continua fazendo. Faz todos os dias. Faz eu ficar muito rico, Senhor. Faz esse milagre todos os dias. Foi isso que Pedro fez, não. Pedro reconheceu o seu pecado diante de Deus, se quebrantou diante de Deus, falou: Senhor, eu não sou digno da tua presença, não, Senhor, eu sou um pecador. Eu sei, Senhor, que o pecado me afasta de ti, Senhor, eu não sou digno. O Senhor é Deus, é totalmente santo, justo, perfeito, e eu sou um homem pecador, não sou digno de nada disso. Por favor, Senhor, se afasta de mim. Ele se quebrantou diante de Deus. E Deus quer discípulos, Deus quer usar justamente os discípulos que são capazes de se quebrantarem diante dele, de reconhecerem o seu pecado, reconhecerem a sua indignidade, reconhecerem que, embora desejem muito, mas não são dignos da sua presença. E confessem o seu pecado diante de Deus. Meu Deus, olha, eu desejo muito a sua presença, eu sei que preciso, mas, meu Deus, olha, eu sou pecador, eu sou assim. Meu Deus, eu confesso, Senhor, e eu preciso tanto de Ti, mas eu sei que eu sou um pecador terrível. Deus usa o discípulo, Deus quer o discípulo assim, que se quebranta diante dele, né? Não discípulos que ficam olhando para os irmãos e botando o dedo na cara do irmão, porque tem crente, nem sei se é crente de verdade, né? Mas tem crente que o que faz o tempo todo é botar o dedo na cara do irmão, ao invés de reconhecer o seu próprio pecado e se quebrantar diante de Deus. É discípulo assim que Jesus usa. É discípulo assim que Jesus chama para ser pescador de homens. O discípulo que realmente se quebranta diante dele. Aí o que aconteceu? O que Jesus disse para Pedro? Está certo, Pedro. Realmente, eu conheço tua vida, conheço seu coração, você realmente é um grande pecador.
e eu vou embora. Quero nada contigo, não. O teu pecado está realmente me separando de você. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Olha que coisa maravilhosa. Não temas, não tenha medo. Olha, meus queridos irmãos, aquele que realmente crê que Jesus é Deus, aquele que realmente crê que Jesus é o único Salvador, aquele que realmente se quebranta diante de Deus, confessa o seu pecado a Jesus, realmente arrependido, não precisa ter medo. Tem muita gente que tem medo do juízo de Deus, e precisam ter mesmo. Precisam ter mesmo. Tem muita gente aí se afundando no pecado, como se tudo isso fosse ficar impune, como se tudo isso não tivesse consequência alguma. Tem sim. A Bíblia diz que o que nós semearmos, isso ceifaremos. O pecado já tem consequências ruins aqui. Não só para a pessoa, mas para as outras pessoas também. Mas o pior de tudo é o juízo de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não é só a morte física, não. É o sofrimento eterno, a condenação eterna. Então, realmente, o pecado é algo pavoroso, que deve fazer a pessoa tremer de medo, sim, das consequências. Mas Jesus disse para Pedro, não temas. Por quê? Porque Jesus perdoou o pecado de Pedro. Diante de sua fé, diante do seu arrependimento, diante do seu quebrantamento, Jesus o perdoou. Disse para ele, não temas, não precisa ter medo de mim, não. Eu estou vendo a sua fé, eu estou vendo o seu arrependimento. Você está perdoado, não temas. Eu vou ficar aqui bem perto de você, não temas. E mais, Jesus disse para ele, de hoje em diante serás pescador de homens. Jesus perdoou e Jesus deu uma missão. Você vai pregar o Evangelho, você vai testemunhar de mim, você vai trazer outras pessoas a mim, Pedro. Você será pescador de homens. E o que Pedro falou? Ah, que bom. E Tiago e João ali junto, ouvindo aquelas coisas também, né? E o que Pedro falou? Ah, que bom, que legal. E voltou para a sua pesca? Não. O último versículo que nós lemos diz que eles fizeram o quê? Tiraram os barcos da água, né? Guardaram os barcos e fizeram o quê? Deixaram tudo. Deixaram ali todo o seu projeto de vida. Deixaram tudo, e os seguiram. Ou seja, eles perceberam que seguir a Jesus deveria ser prioridade, deveria ser o principal, deveria ser o mais importante. E por isso eles deixaram lá a sua empresa, deixaram tudo e seguiram a Jesus como discípulos, para se tornarem os seus apóstolos, para se tornarem pescadores de homens. Meus queridos, Jesus quer usar discípulos assim, que realmente façam dele prioridade. Jesus deu a ordem, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E muitas vezes nós estamos brincando, né, de sermos discípulos. Muitas vezes nós estamos buscando primeiro a nossa vontade, primeiro o que nós desejamos, primeiro os nossos projetos pessoais, e de vez em quando estamos vindo à igreja, ou todo domingo estamos vindo à igreja, e brincando de sermos religiosos. Mas Jesus quer prioridade. Quando Ele nos chama, nós precisamos entender isso. Que Ele quer o primeiro lugar em nossas vidas.
Ele quer o primeiro lugar em nossas escolhas. Né? Mesmo que você continue, obviamente, na sua profissão, na sua atividade, mas que mesmo exercendo a sua profissão, a sua atividade, você lembre que a sua profissão, a sua atividade não é só o seu ganha-pão, mas é um meio de você pescar homens. É um meio para você testemunhar de Cristo, é um meio para você trazer outras pessoas a Jesus. Você não abandona a sua família, mas você está consciente que sua prioridade ali na sua família é ser servo de Cristo, discípulo de Cristo, pescador de homens. Então você dá testemunho de Cristo ali na sua família. E você escolhe sempre, em primeiro lugar, obedecer a Jesus, custe o que custar. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele está sempre priorizando Jesus. Suas escolhas são sempre as escolhas que engrandecem a Deus. Suas escolhas são sempre as escolhas que contribuem para que ele pesque homens para Jesus. Suas escolhas são sempre aquelas que agradam a Deus, porque esse discípulo que Jesus usa, como Pedro, é aquele que segue a Jesus com prioridade. Meus queridos, que maravilha vermos que na Bíblia, no livro de Atos, Pedro pregando no dia de Pentecostes, ousadamente, cheio do Espírito Santo, tanta gente se convertendo. Maravilha o testemunho de Pedro e João diante do Sinédrio, ameaçados por causa da sua fé, presos, açoitados e respondendo àquelas autoridades: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que maravilha, Pedro, ouvindo a voz de Deus, rompendo seus preconceitos e indo à casa de Cornélio pregar o Evangelho, e toda aquela família se converte. E não está na Bíblia, mas está nas páginas da história. Pedro, diante do julgamento do imperador romano, diante do seu decreto de que os cristãos fossem mortos, não foge de Roma. Sim, Pedro esteve em Roma. E há evidência disso na Bíblia. Depois nós podemos conversar sobre isso, quem estiver interessado. Essa história que a gente tem de negar que Pedro foi o primeiro Papa, e ele realmente não foi Papa coisa nenhuma. Mas às vezes a gente querendo negar isso diz: não, Pedro não foi a Roma. Foi a Roma sim. Mas daí a dizer que ele foi o primeiro Papa vai uma grande diferença. Porque ele próprio, diante de Cornélio, quando Cornélio quis se prostrar diante dele, a atitude dele foi bem diferente da atitude de Jesus. Quando Cornélio quis ajoelhar diante de Pedro, está lá no livro de Atos. O que Pedro falou para ele? Isso mesmo, Cornélio, que eu sou o primeiro Papa. O que ele disse para Cornélio? Levanta-te, Cornélio, porque eu sou um homem igualzinho a você. Não se ajoelhe diante de mim, não, Cornélio, eu também sou homem igual a você. E fez Cornélio se levantar. Mas às vezes nessa de querer provar que não, ele nem esteve. Aí nós falamos, ele nem esteve em Roma. Esteve sim. Há evidência na sua segunda epístola.
E as páginas da história dizem que Nero desencadeou uma grande perseguição, a mesma perseguição que vitimou o apóstolo Paulo, logo depois vitimou Pedro. Ele podia ter fugido de Roma, ele podia ter negado a sua fé em Cristo, mas ele não fez isso. E como ele não era cidadão romano, ele foi crucificado. E a história diz que ele disse o seguinte: não sou digno de morrer como meu mestre. E as autoridades romanas então escarneceram, dizendo: seja feito então, atendido então o seu desejo. E ele então foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Um discípulo que realmente confiou e obedeceu até o fim. Um discípulo que realmente se quebrantou diante do seu Deus, do seu Senhor, até o fim. Um discípulo que seguiu a Jesus como prioridade até o fim. E é assim que nós precisamos ser, meus queridos irmãos. Assim que nós precisamos ser, para que Ele de fato nos use. E o que nos aguarda de fato está reservado no céu. Está reservado na eternidade. O apóstolo Paulo fala que as presentes aflições desse mundo não hão de se comparar com o que em nós será revelado, lá na eternidade. Vale a pena vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo e sermos usados por Ele, como Pedro foi. Amém. Vamos entrar